Seguimos aqui no canal de esportes Jovem Pan, no YouTube. Raí Monteiro deu tricolor, deu Flusão. Fluminense bate ao Hilal, 2-1. Está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Raí. A classificação espetacular, Zé. Épica, histórica, memorável do Fluminense. Até faltam adjetivos, né, para descrever o que foi o Fluminense essa tarde em Orlando contra um adversário muito poderoso e jogando. Não foi um Fluminense que jogou apenas para se defender e contra-atacar, muito longe disso. Desde o começo do jogo e ao longo do primeiro tempo inteiro foi um Fluminense com a bola, se ocupando do campo de ataque, tentando criar oportunidades, nada de ficar lá atrás, que seria também uma estratégia legítima se fosse a escolhida pelo Renato, mas não foi. Foi um Fluminense que tentou jogar, produziu o seu gol. No início do segundo tempo sofreu um abafa do Al Hilal. O Al Hilal conseguiu igualar o jogo, conseguiu pressionar, mas o Fluminense também teve força para buscar o gol do 2-1 com o Hércules a partir das mudanças feitas pelo Renato Gaúcho, que é o grande vencedor dessa Copa do Mundo de clubes. Pelo menos até aqui, vai depender ainda um pouquinho do que vai acontecer na semifinal e na grande decisão, é claro, mas o Renato Gaúcho já escreveu uma história incrível dentro dessa competição. Pelas mudanças feitas pelo Fluminense ao longo do torneio, se adaptando a cenários diferentes dentro dos jogos. O Fluminense da estreia contra o Borussia Dortmund com meio campo mais reforçado. No segundo jogo, que seria um Fluminense com mais proposta de jogo para empurrar o adversário para trás contra o Ulsan, foi um Fluminense que trocou os laterais, teve o Ganso como titular no 11 inicial. No terceiro jogo, uma estratégia também diferente do segundo, mais parecida com a do primeiro, para ter mais força contra o Mamelodi Sundowns, num panorama em que o Fluminense dependia do empate para classificar. Contra a Internacional é um Fluminense com 3 zagueiros, estratégia essa mantida para o jogo de hoje contra o Al Hilal, com alguns ajustes, né? O Arias de outro lado, um meio campo com o Nonato mais próximo do Martinelli e do Bernal, não tão adiantado como contra a Inter, por conta de um aspecto estratégico também. Contra a Inter tinha o Varela no início das jogadas, é um volante de muita qualidade de passe. O Al Hilal não tem necessariamente esse jogador no centro do seu meio campo, era o Cano, né? O primeiro volante, o Mohamed Cano, então ele ajustou o meio campo de outra forma. Enfim, o Fluminense faz história com um grande jogo diante do Al Hilal, uma vitória de muita fibra, muita entrega, muita garra nesse finalzinho também para segurar o placar, e com um toque especial do seu treinador, que vem repetindo uma frase que a gente obviamente tem que concordar muito depois da trajetória do Fluminense. Dentro de campo são 11 contra 11 no fim das contas, né? É claro que o Al Hilal tem muito mais investimento, assim como outros dentro dessa competição, mas o Fluminense mostrou que essas distâncias, que são muito grandes na teoria, não foram tão grandes assim na prática ao longo dessa disputa da Copa do Mundo de Clubes. Muito bem, Raí Monteiro. Meus amigos, o primeiro semifinalista é brasileiro, abrindo possibilidade para uma semifinal inteira brasileira, né? Porque o Palmeiras às 10 da noite enfrenta o Chelsea. Se passar, vai ser o adversário do Fluminense na próxima terça-feira, 4 da tarde. Mauro César Pereira. Vitória do Fluminense, a primeira equipe classificada para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA é do Brasil. E aí, Mauro, um abraço. Um abraço, Chacon, um abraço aos companheiros, um abraço a todos. É uma grande vitória do Fluminense, né? O Al Hilal tem muito investimento, são muitos jogadores caros, jogadores internacionais, jogadores que atuavam na Europa. O técnico vice-campeão europeu em 2 das 3 últimas temporadas com a Inter de Milão, no caso Simone Inzaghi, ou seja, muito investimento. Eliminou o Manchester City, que, na verdade, também jogou esse Mundial de uma maneira muito acomodada, parecia pré-temporada, não importa, eliminou essa equipe. E o Fluminense hoje passa por um adversário que tem muito mais investimento do que ele, vários jogadores caros, jogadores de nível de seleção, né, nos seus países, consegue uma vitória marcante e avança aí para disputar a semifinal do Mundial de Clubes na terça-feira. E agora, podendo até, tem a possibilidade de ter uma final brasileira, uma semifinal, brasileira nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mauro, as suas expectativas para essa Copa do Mundo, não sei, de alguma forma, essa trajetória, esse meio do caminho mudou, até pegou muita gente de surpresa, talvez o Fluminense. O Fluminense era até a equipe brasileira com menor investimento, menor folha salarial, claro que não é meia dúzia de reais que são investidos no Fluminense, mas dentro das 4 equipes brasileiras é a de menor investimento. Como é que você vê essa chegada do Fluminense até a semifinal? Te surpreende de alguma forma, Mauro?
Eu não diria que surpreende, né? É uma competição que é muito peculiar, é uma Copa, né? É um torneio eliminatório. Então você não tem os mesmos adversários enfrentando as mesmas equipes. E isso, evidentemente, pode tornar o caminho mais ou menos difícil. E o Fluminense teve o seu caminho e aproveitou muito bem. Enfrentou uma Inter de Milão, vice-campeã europeia, que é um adversário importante, mas o adversário vivendo uma crise e o Fluminense não tem nada com isso, foi lá e venceu. E hoje enfrentou, como eu disse, um time de muito mais investimento do que o próprio Fluminense, né? Mas convenhamos, se ele tivesse da outra chave, ele poderia enfrentar um PSG ou um Bayern que vão se matar. Então a Copa tem isso, são times mais fortes do que o Fluminense, do que o Al Hilal, do que o Chelsea, do que o Palmeiras, mas vão se enfrentar na outra chave. E na outra chave também tem o Real Madrid, que é melhor do que todos os times da chave onde estão os dois brasileiros. A Copa é assim, e isso é uma obviedade, né? O torneio não mede quem é o melhor, os 8 melhores, a Copa mede o campeão. Ela vai apontar o campeão, os 2 finalistas, semifinalistas, já tem um, não exatamente quem é o melhor time. O melhor time você vê em pontos corridos, em campanha mais regular. E o Fluminense está aproveitando muito bem o caminho que lhe foi apresentado até pela sorte, né? Você tem que ter sorte e azar aí também para você enfrentar adversários mais acessíveis ou menos acessíveis. Se ele cair na outra chave, seria muito mais complicado, evidentemente. Não foi o que aconteceu, né? Quem está na outra chave é o Borussia, inclusive o Fluminense parecia que seria o líder e não foi, né? E acabou indo para o outro lado. Se ele estivesse na situação do Borussia, estaria enfrentando amanhã o Real Madrid. Você quer enfrentar o Real Madrid ou quer enfrentar o Al Hilal? Quer enfrentar o Al Hilal, claro, né? É evidente. Então, tudo isso está dentro do pacote. É uma questão de competência e um pouco de sorte também para você ter os adversários que são mais acessíveis e não os mais difíceis. Se você pega uma carne de pescoço de um time de primeiríssima linha em boa fase no futebol europeu, você vai ter uma chance muito menor. Do outro lado, claro que não é de um futebol europeu com caso o Palmeiras passe, né? Que o Palmeiras faz parte da América do Sul, faz parte do futebol brasileiro. Mas, caso encontre aí Palmeiras ou Chelsea, qualquer um desses que avance no jogo agora às 10 da noite, a Jovem Pan vai transmitir, vai trazer todos os detalhes. Para você, Mauro, antes de eu passar a palavra para o Raí, o Fluminense vai encontrar a pedreira de qualquer forma, né, Mauro? Mas são adversários que ele pode derrotar. Tanto o Palmeiras quanto o Chelsea também se pode derrotar. Se ele fosse enfrentar o PSG, o Bayern ou o Real Madrid, por exemplo, a chance seria muito menor. Seria uma chance, eu diria, teórica. Só teórica. Contra o Palmeiras ou contra o Chelsea, eu acho que o Fluminense tem chance, sim. Conseguir fazer um bom jogo e avançar. Ele tem aí a possibilidade real de chegar à final, por que não? Sobre as escolhas, Raí Monteiro, do técnico Renato Gaúcho, né, a escolha por manter um sistema com 3 zagueiros. Você acha que isso também pode ter sido fundamental para o encaixe do Fluminense nessa competição? A escolha desse sistema de jogo, esse sistema, essa montagem do time que vai a campo? Eu acho que o grande mérito do Renato, Chacon, nessa Copa do Mundo de Clubes foi se adaptar aos diferentes cenários com diferentes respostas, né? Então, no primeiro jogo contra o Dortmund, ele precisava de um tipo de jogo, ele vem com um meio-campo mais recheado, mais reforçado. No segundo, era um jogo que o Fluminense ia ter mais a bola, ia propor mais o jogo contra o Sam. Ele troca os laterais, Samuel Xavier e o René, por 2 laterais com mais capacidade de apoio, mais chegada ao campo de ataque, né? O Guga na direita e o Fuentes na esquerda, porque ele precisava de mais posse, mais ocupação do ataque, mais velocidade pelos lados. No jogo contra o Mamelodi, é um jogo que em tese era mais parecido com o primeiro, não pela força dos times, mas porque o Fluminense também tinha ao seu lado o empate. Então, mais força, mais fôlego para marcar. E aí, a partir do mata-mata, adaptações a times que jogavam também com 3 zagueiros e também em momentos, duplas de ataque, né? A Inter mais estabelecida nesse modelo, já era do Inzaghi, que inclusive foi depois o adversário do Fluminense, né? Já era assim com o Inzaghi há algum tempo, jogando com uma dupla de ataque, Marcos Thuram e Lautaro Martinez aí nos últimos anos, e aí o Renato vai para espelhar esse panorama, né? Espelhar esse sistema do adversário, e o Fluminense vai muito bem. E no jogo contra o Al Hilal a mesma coisa, o que não é, no caso do Al Hilal, uma prática, né, comum. Com o Jorge Jesus não era um time que jogava com 3 zagueiros, não jogou com 3 zagueiros ao longo dessas últimas 2 temporadas em que ele comandou o time. A temporada em que venceu tudo e a temporada passada, que não foi tão exitosa assim, do Al Hilal. E a mudança do Inzaghi, ela também começa a ser processada a partir do mata-mata. Porque nos primeiros jogos da competição, o Inzaghi não estava jogando nesse sistema com 3 zagueiros, que é o preferido dele. A Lazio do Inzaghi jogava assim, a Inter do Inzaghi jogava assim, e o Al Hilal dele, arrisco dizer que jogará. Ele começa a fazer esses ajustes a partir do mata-mata, a partir do jogo contra o City, que era um jogo em que ele ia precisar talvez de uma força defensiva maior,
e aí ele escala essa zaga com, até surpreendente, né, com o Rubem Neves e o Renan Lodge e o Koulibaly, deixando, por exemplo, o Alboulaye no banco de reservas, que foi titular ao longo das últimas 2 temporadas, perdeu o Tambakti ao longo dessa disputa, que é um zagueiro também que o Al Hilal tem dentro do seu elenco. Então o Renato foi se adaptando a esses cenários, aos adversários, ao contexto de cada jogo, e eu acho que esse é o grande mérito dele nessa competição. E aí eu até lembro, Chacon, você estava lá no Catar e acompanhou de perto a Copa do Mundo, do Scaloni, que também fez algo parecido com a Argentina, né? Ele foi se adaptando ali jogo a jogo a cada adversário. Então, ele não repetiu escalações. O time da semifinal contra a Holanda jogou, por exemplo, com 3 zagueiros para espelhar a Holanda. O time da final contra a Argentina já voltou para aquele 4-4-2, 4-3-3, que era mais ou menos a base do Scaloni. Mantendo alguns homens de confiança, sim, claro, né? mantendo alguns jogadores. Ganhou espaço. McAllister, o Enzo Fernandes, que ganhou espaço ao longo da competição. Messi, o Di Maria perdeu uma boa parte do mata-mata, foi voltar na final, se não me falha a memória. Julián Álvares ganhou a posição ao longo do torneio. Então, leitura, né? E o Lautaro, que não estava... Começou titular, terminou reserva, não estava bem. Então, a leitura de ir mudando ao longo da competição, né? Eu acho que esse é o grande mérito dele. E os torneios de mata-mata, eles muitas vezes te colocam diante dessa situação, né? Principalmente uma Copa como essa, como é a Copa do Mundo, que é o exemplo que eu citei. E não é uma Copa como a Copa do Brasil, que é um torneio ali que é disputado ao longo de toda a temporada e tudo mais. Não é tão urgente assim a questão da mudança. Um torneio como esse, que é disputado dentro de um mês, 7 jogos em um mês, você muitas vezes precisa reagir, se adaptar ao cenário do jogo que vem a seguir. Eu acho que esse foi o grande mérito do Renato até aqui dentro do torneio. Para mim, ele é o grande treinador da competição até aqui. Dificilmente vai perder esse posto pelo que produziu aí com o Fluminense. Os outros times a gente tinha uma expectativa de alcançar mais ou menos o resultado que está alcançando, né? Real Madrid, Bayern de Munique, o PSG, acho que o City ficou muito aquém, como disse o Mauro. O próprio Palmeiras tinha uma expectativa de chegar pelo menos até as quartas também pelo chaveamento. O próprio Borussia Dortmund, que eu nem considero um time tão forte assim, mas o chaveamento também ele foi favorável, né? Enfrentar o Monterrey nas oitavas de final. Então, dentro dos outros times, acho que está tudo mais ou menos dentro do previsto, do esperado, do imaginado. O Fluminense atingiu, pelo menos na minha opinião, um resultado muito acima daquilo que era o projetado antes do torneio começar. E o Renato, na minha visão, tem muito mérito em cima disso. Zé, você que narrou também essa partida, essa vitória do Fluminense 2-1, queria que você falasse um pouquinho desses méritos desse time do Renato Gaúcho para se classificar nessa semifinal de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu não consigo pensar em outra coisa nesse momento, a não ser olhar na tabela das semifinais e ver Fluminense, terça-feira, 16 horas em Nova Jersey, tem Fluminense versus Palmeiras ou Chelsea. Fluminense já está lá. Primeiro time classificado para a semifinal. É o time que a gente menos esperava, pelo menos assim, chegando longe nessa competição. Eu sempre acreditei na possibilidade do Fluminense passar da fase de grupos, né? Uma possibilidade de que ele pegasse uma equipe nas oitavas que ele pudesse superar. Não imaginava que fosse a Inter de Milão. E lá atrás, antes da competição começar, eu imaginava que num confronto do Fluminense contra a Inter de Milão ele não passaria. Então, eu acreditava muito que ele pudesse passar da fase de grupos. E ponto. E só, né? E ele é o primeiro a chegar na semifinal. Primeiro semifinalista da Copa, e eu confesso, eu realmente não esperava que os brasileiros fossem chegar tão longe. Mas o Mauro César falou, da característica desse tipo de competição. Por isso que, por exemplo, na Copa do Mundo a Croácia chega até na final, por isso que o Marrocos é o 4º colocado de uma Copa do Mundo, Turquia chega e por aí vai, né? Coreia do Sul e tantas outras seleções, num momento ou outro da história, acabam chegando numa fase semifinal e fazendo sucesso na competição. Não é sempre o melhor que chega, não é? É quem consegue naquele período da competição encaixar o futebol, dar sorte nos cruzamentos, né? Encontrar um time, né? E o Fluminense demonstrou que, como a torcida gosta de chamar, é mesmo um time de guerreiros, com muita vontade, com muita determinação, com muita raça, ele chega, superando obstáculos. De repente, os times que ele enfrentou, pode não ser assim, o mais forte num comparativo com equipes enfrentadas por outros, né? Mas ele soube vencer, ele não era melhor do que muitos desses adversários. Assim, no histórico, no elenco, na composição de elenco, nos investimentos, já foi
muito falado que nessa fase quartas de final era o time com menor recurso, né, para investimento, menos de 300 milhões, e enfrentando times com recursos para lá de bilhão, né? Ou até no plural, esses bilhões para investimento nas equipes, né? E o Fluminense chega porque o futebol permite, o futebol é maravilhoso por conta disso. Parabéns ao trabalho do Renato Gaúcho, a raça, né, dos jogadores do Fluminense, que podem e devem ser chamados de time de guerreiros mesmo, por parte dos seus torcedores, né? Chegou lá para pegar Palmeiras ou Chelsea. Que venha Palmeiras, que venha Chelsea, ele vai chegar na semifinal grandão. Cara, achou um jeito de jogar, perde 2 jogadores importantes para a semifinal, né? O Freitas com 2 cartões, de acordo com a informação da FIFA. O Martinelli com 2 cartões, mas ele conseguiu classificação com jogadores vindo do banco. Então isso não pode ser desprezado, né? Fluminense chega com méritos e enfrentou Al Hilal, que tem jogadores fantásticos, ótimos jogadores, e está na semifinal. O primeiro semifinalista é o que eu olho e que eu consigo ver, Chacon. O outro a gente vai conhecer daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, horário de Brasília, e você vai acompanhar tudo aqui na Jovem Pan.